Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos trazer uma palavra não com o intuito de sobrepujarmos aqueles teólogos, mas trazer da parte de Deus algo que talvez seja muito importante para muitos de nós. Como eu disse, não temos a intenção de sobrepujar o conhecimento daqueles teólogos, de muitos teólogos, mas pela autoridade do Espírito Santo, que se pôs em nosso coração para fazermos a obra trazendo palavras aos que necessitam de ouvi-las. E assim, eu escolhi um texto em Apocalipse, no capítulo 21, do verso 1 até o verso 8, e assim está escrito: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais nem pranto, nem clamor, nem morte, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus amados, assim, aqui está mais uma das promessas do Senhor feitas todo aquele que possa ouvir, ouça. E todo aquele que tem entendimento, entenda o que fala a voz da verdade. Portanto, sabemos de antemão o que reserva ao fiel crente, àquele que tem servido ao Senhor de uma maneira contínua, reta, fiel, leal e alvissareira. Aquele que tem
mesmo apesar dos obstáculos, das grandes dificuldades que a vida nos impõe, segue avante, firme, com o objetivo exclusivo em Cristo. Porque não temos um outro objetivo senão Jesus Cristo. Porque aquele que serve ao Senhor e já abandonou o mundo, já não faz mais parte do mundanismo, das coisas carnais, o que lhe resta senão servir a Deus com alegria, com gozo, com prazer. E honrados pelo próprio Deus, como ele disse nesta palavra, que será o Deus daquele que for fiel até o fim. Não quero pregar aqui a facilidade de sermos crente, porque não é fácil. A palavra que diz a respeito do tímido é aquele que não tem coragem de avançar, mesmo sem obstáculo algum. O chamamento da carne o trava, fazendo com que ele repense as suas decisões e volte atrás. Nesse, a palavra nos ensina que Deus não tem prazer algum. E exatamente por esta questão de Deus não ter prazer naquele que volta atrás, é que nos garante que Ele terá prazer naquele que segue firme, avante na obra de Deus. Não é fácil ser crente por nésimas situações. O mundo nos olha de uma maneira crítica, parecendo desdenhar da nossa pessoa. Mas isso não nos importa. Isso não nos ofende. Isso não é ataque para desmoronar a nossa fé em Cristo Jesus. Muitos, até mesmo da nossa família, às vezes vêm até nós para que desistamos do objetivo de sermos crentes e voltarmos à antiga situação, como se fosse isso possível a um verdadeiro e fiel servo de Deus. Meus amados, naquele dia que diz esta palavra aqui lida, naquele dia saberemos que valeu a pena. Valeu a pena os desdéns que têm lançado sobre nós, as alcunhas que têm colocado sobre aqueles que carregam a palavra de Deus. Queridos, chegaremos no momento em que não mais poderemos falar do reino de Deus, porque infelizmente esta palavra, a Bíblia, onde contém os escritos ditos pelo Espírito Santo àqueles escritores, será impedida de ser transmitida, de ser portada, de tê-la em casa. Hoje ainda podemos transportá-la nas nossas mãos para a igreja ou para onde formos, tê-las em nossos veículos, em nossa sala, no ambiente em que quisermos tê-la, mas perto está
que a perseguição se aproximará tanto, mas tanto de nós, que será difícil sermos fiéis ao Senhor. É aí que entra a parte de Deus, porque Ele é nosso ajudador. Aquele que com Ele ajunta, Ele sabe honrar e honra a todo aquele que o serve com fé, com esperança, com altivez, com coragem, com liberdade, gratuitamente, porque é assim que trabalhamos para Deus. Não temos salários, não aqui neste canal. Mas, amados, aquele que ainda não é crente, pense bem antes de tomar a decisão. Não quero aqui barrar na porta de entrada ninguém, mas alertá-los das grandes dificuldades que o povo de Deus enfrenta no seu dia a dia. O mundo lá fora corre maravilhosamente. As fortunas crescem de mão em mão, vão engordando aqueles que delas o detêm. Mas nós, o que nos sobra é perseguição, são alcunhas, vão engordando apelidos que não condizem com a realidade nossa. Porque, meus amados, somos os seres mais felizes da terra, porque somos sacerdotes do Deus Altíssimo aqui na terra. Nesse tempo que começa a escurecer as mentes e entenebrecer o coração dos fracos. Mais felizes da terra, porque somos sacerdotes do Deus. Jesus nos alerta nesse tempo que começa a escurecer. A porta é estreita, o caminho é estreito, largo é o caminho que leva à eternidade sem Deus. Larga é a porta que leva à eternidade sem Deus. Essa tem facilidades. Os gozos podem se amontoar em torno daquele que quer seguir este caminho. Não há regras neste caminho, nenhuma regra de conduta, de moral. O comportamento é livre e você mesmo dita as suas normas. Mas cá no reino de Deus, obedecemos às normas do reino de Deus. Obedecemos a carta magna do reino celestial, que é este livro, a palavra de Deus. Aqui está contida toda a verdade, todo o ensinamento, toda a vida, todo o caminho iluminado, para que possamos discernir o bem do mal e tomar a nossa decisão. Pois tome agora, neste momento, a sua decisão, sabendo das dificuldades de ser crente. Para que possamos discernir. Não há dificuldade no mundo, nenhuma. Tudo é fácil, tudo é sonho. Ainda mais agora com essa história do mundo virtual. É tudo fácil, é tudo bonito, a pintura é linda,
O desenho é maravilhoso. Não há dificuldade no mundo. Nenhuma. Mas para nós, a nossa maravilha está no porvir. Ainda mais Está em Deus, guardada para o nosso gozo eterno. é tudo bonito. Quando o Senhor vier buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Portanto, A nossa maravilha meus queridos, está no porvir. a nossa vida, Está em Deus. ela não é apenas um palco onde desfilamos os nossos desejos carnais. Ela é para que nós possamos crescer espiritualmente. Crescermos para Deus. Crescermos para a espiritualidade. Louvado seja Deus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejos carnais. Ela é para que nós possamos crescer espiritualmente. Crescermos para Deus. Crescermos para a espiritualidade. Louvado seja Deus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.